Jesus. Atos capítulo 1, o versículo 4, é o primeiro versículo que leremos. A minha esposa diz que tem mais um tema lá fora, o cristão, o namoro e o solteirismo. Essas três palavras eu tratei à luz da Bíblia no Novo Testamento: o cristão, o namoro e o solteirismo. O versículo 4 diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: fiquem em Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8, por favor. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versículo 1. E no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como o de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas de línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Jesus escolheu os seus discípulos e os capacitou com a doutrina, mandamentos, mensagens, pela inspiração do Espírito Santo. É o que diz o versículo de número 2. Depois de dar-lhes ensinamentos, Jesus lhes prometeu poder. Por que que Jesus lhes prometeu o poder? Por que que Jesus disse que lhes era necessário serem cheios do Espírito Santo? Porque Jesus sabia do que havia acontecido desde a sua prisão. Todos eles fugiram amedrontados. No dia da ressurreição, Atos 20 e 21, Gênesis, de novo, errei, João 20 e 21, eles estão trancados e amedrontados, ainda pós-ressurreição, duvidam das mensagens dos mensageiros que dizem que Jesus está vivo. Desde o Evangelho segundo escreveu João, até Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós temos uma igreja trancada, uma igreja amedrontada, uma igreja com medo de ser zombada, perseguida. Igreja essa que sabia para o que haviam sido chamados, para anunciarem a mensagem do reino. E a esse povo sem autoridade, a estes amedrontados, a estes trancafiados, Jesus diz no versículo 5 que seriam batizados com o Espírito Santo. Jesus lhes prometeu que não lhes foi necessário apenas o batismo de João, era necessário receberem um novo batismo, só que com uma função diferente. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, com um método diferente, para uma necessidade ou um propósito diferente. Jesus não apenas promete esse empoderamento no versículo 5, Jesus diz no versículo 8: vocês vão receber o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês.
E agora Jesus deixa claro o propósito: vocês serão as minhas testemunhas. Resumidamente, ele está afirmando: depois que vocês receberem este poder, vocês serão capazes de morrer pela mensagem que pregarão. Vocês vão perder a vida, mas não vão perder a mensagem. Vocês vão preferir perder a vida do que perder vidas para o reino. Vocês vão decidir entre a cabeça rolar ou permitir as almas irem para o inferno. E vocês escolherão que role a minha cabeça, mas que aqueles que estiverem ao meu redor sejam alcançados pela mensagem do Evangelho. É isso que Jesus está dizendo: vocês me serão testemunhas quando receberem poder, como resultado do Espírito que virá sobre vós para capacitá-los. Lembrando da situação que os discípulos estavam em João 20, 21 e Atos 1, eu preciso olhar para a realidade da nossa igreja. E quando eu olho para a realidade da nossa igreja, eu percebo a necessidade do retorno a Atos 1. Quando eu olho para o tema que vocês escolhem, eu vejo que sim, é necessário voltarmos à leitura de Atos 1 e buscar a experiência de Atos 2. Se você já estudou a história da igreja ou as histórias dos avivamentos, é de propósito que eu falo histórias de avivamentos no plural, porque todos os avivamentos são repetições e são ondas que sobem, se quebram, passam. Só um avivamento que não passou, só uma ação do Espírito que se pode ser chamada de eterna, é a ação do dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio, encheu a igreja, capacitou a igreja, e o resultado de Atos 2 está aí no mundo até hoje. O Espírito Santo não nos abandonou e não nos abandonará. Sermos pentecostais leva-nos a refletir, também nos responsabiliza a partir de Atos 2. Por que não dizer o livro de Atos, que é o livro mais amado por nós pentecostais? Mas por que esse tema? Por que Atos 1 arde em meu coração? Por que Atos capítulo 7 arde no coração de vocês? A igreja em alguns locais, não a igreja invisível, não a noiva do Cordeiro em si, mas igrejas locais estão perdendo a sua autoridade. Isso é realidade, mas não é novidade. No final do século 17, início do século 18, a igreja começou a sentir que estava também perdendo a sua autoridade. Sabe qual foi a solução da igreja? Inaugurar uma série de preleções com um objetivo apologético, debates públicos para defender a fé doutrinária. E eles começaram a produzir um sistema de argumentação e apologética na defesa da fé, através das preleções de Boyle e Buntley. A autoridade na igreja começou a ser restabelecida, mas não veio o avivamento. Foi através das pregações de George Whitefield, John Wesley na Inglaterra e Jonathan Edwards na Nova Inglaterra que isso aconteceu. Um poderoso avivamento varreu a Inglaterra e tirou a igreja dos escombros sem vida. O que os
debates apologéticos com argumentações profundas não puderam fazer, apesar de serem necessários, o avivamento pelas pregações de homens inflamados pelo Espírito Santo fez. As pessoas confessavam seus pecados. Quem vivia na prática do pecado se incomodava em fazer parte de uma congregação. Por quê? Porque homens cheios do Espírito Santo, homens que leram Atos e disseram: isso aqui é para a minha vida, começaram a pregar, dependendo da autoridade do Espírito. No início do século XIX, mais uma vez, a igreja sentiu a perda do poder. Só que dessa vez, o que eles fizeram? Conferiram a autoridade aos pregadores. De que forma? Afastaram os pregadores das pessoas, investiram de uma autoridade. Até as vestes do pregador começou a ser diferente dos demais, e o pregador foi alçado a um lugar elevado na tribuna. O foco vinha ou estava no pregador, aguardando dele uma mudança ou avivamento. Só desse modo, o pregador com vestes diferentes e num local elevado, só desse modo, o pregador seria ouvido. Também não resolveu o problema. Por quê? Porque a mudança só veio quando o avivamento eclodiu na América em 1857 e no país de Gales em 1859. Deus intervindo com o Espírito. No início do nosso século, nós temos ao início do pentecostalismo, 1901, escola metodista pregando sobre Atos 2. Agnes Osma disse que queria experimentar as experiências de Atos dos Apóstolos, e o pentecostalismo veio como um novo avivamento para uma igreja que estava morta, sem vida. Os pregadores não mudaram a mensagem, mas as mensagens de pregadores cheios do Espírito começaram a mudar o mundo. Os sermões eram os mesmos, só que agora vazados pela unção do Espírito Santo. A igreja começou a ser sacudida. O pobre, analfabeto, principalmente no pentecostalismo, começou a pregar aos doutores. Não precisava mais esperar virar reverendo para pregar o evangelho. No pentecostalismo não. Aceitou Jesus no domingo, na terça já estava na praça. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e breve voltará. Só com pregadores cheios do Espírito Santo a igreja começou a se despertar. É claro que a solução do início do século XVIII, do início do século XIX e para o nosso tempo é a mesma, como foi em Neemias capítulo 8. O que, pastor? Abrir as escrituras. Só que o que eles pensaram é: invista o pregador de autoridade, separe o pregador das pessoas. E graças a Deus, através dos avivamentos e principalmente do pentecostalismo, e isso até pastores cessacionistas reconhecem, através do pentecostalismo, o sacerdócio real, tão pregado por Lutero, foi despertado na igreja. Não apenas pastores, doutores, mestres e teólogos pregando, mas a igreja inteira se sentindo responsável por falar de Jesus. Ou seja, eles acertaram em um ponto: tem que ter pregação.
Só que nós temos que entender que o avivamento não começa a gente separando uma classe para nos falar. Repito de novo, Neemias 8, foi toda a igreja reunida sedenta da palavra, ouvindo um pregador cheio da palavra. Avivamento não é para o mundo, avivamento é para a igreja. Jesus não quer encher o ímpio do Espírito Santo, Jesus quer encher a igreja. O Espírito Santo não é para ímpio, o Espírito, no sentido de empoderamento, tá, irmãos? O Espírito Santo é para a igreja. Então é a igreja inteira que deve ter essa fome, é a igreja inteira que deve ter esse poder. Agora, olhe também para a realidade da igreja do Brasil. Falei um pouco da história, e olhe para a realidade de algumas igrejas brasileiras. Eles se baseiam às vezes em Atos dos Apóstolos para aprovar as suas meninices, suas crendices, seus maus costumes, imitações do terreiro de macumba ou de magias, palhaçadas que lá fora parece ser alegria e movimento, e querem resgatar aqui dentro o que nunca foi perdido por nós, mas eles dizem que estão resgatando. O que é isso, irmão? Muita gente correndo atrás de experiências, prodígios, sinais, vão atrás de pregadores que têm muita performance e fazem do púlpito o palco para a sua apresentação, e eles vão nessas comunidades dando ao povo um calmante, um anestésico que alivie suas tensões daquele momento. Eu estava tão mal, mas aquelas palminhas, aquele meu movimento me alegrou. Cultos de arrebatamento emocional. E alguns pregadores ainda dizem: feche sua Bíblia, coloque no banco, que agora a gente vai decolar. Não me mande fechar a Bíblia, me mande abrir. Feche os olhos para você sentir. Não, eu não tenho que fechar o olho para sentir, eu tenho que abrir o ouvido para escutar a palavra que vai me ser pregada. Muitos dentre nós consultam a Bíblia, porém de forma equivocada, sem contextualizar a mensagem, sem no mínimo se esforçar para aprender com outro a exegese do texto em que está lendo. Abre a Bíblia em algum salmo legal, como se ela tivesse um poder exorcizante, e coloca aberta na cabeceira da cama para espantar maus espíritos. Usa a Bíblia, mas não retém a mensagem. Carrega a Bíblia, mas não discerne a voz de Deus. O que é isso, irmão? Confusão, apostasia, sincretismo. É a igreja sedenta pelo Espírito que deve resgatar Atos 1 e 2 de modo correto, expor as escrituras a esses meninos, não matá-los, não desprezá-los, mas abrir as escrituras e mostrar que de fato temos experiências com Deus, mas precisam estar baseadas nas escrituras sagradas. Agora também tem um outro grupo que eles já estão aí comentando, na live. É verdade, pentecostais e neopentecostais. Agora é para você, filho, que o cinto vai bater. O que, pastor? Tem um segundo grupo, aqueles da erudição teológica, mas não tem nada de unção. Erudição teológica, luz na mente, muita capacidade hermenêutica, muita capacidade de exegese, domina grego, hebraico, aramaico, mas não quebra o jugo de ninguém, não alcança o coração de ninguém, se
tornam críticos da net, youtubobos, abrem um canal no YouTube para ficar falando dos problemas da igreja, e eles têm uma síndrome messiânica. Parece que a conclusão de seu curso teológico o capacitou a ser a solução da igreja. Interessante. Na internet é o bichão mesmo, mas na igreja local, nem na escola dominical faz a diferença. Na igreja local não tem um novo convertido que ele discipula. Isso é soberba. Você acabou de se tornar um protótipo de Satanás na sua igreja. João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: vocês estudam as escrituras porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. Irmãos, seminários, os pastores sabem do que eu estou falando. Os teólogos que estão me escutando aqui, que têm temor de Deus e ainda oram, que ainda creem no básico do jejum e da oração, sabem do que eu estou falando. Seminários que outrora formaram teólogos, missionários, pastores, se tornaram quartéis generais do sincretismo, da teologia liberal e do cessacionismo, que não tem base bíblica nenhuma. Os púlpitos deixaram de anunciar o evangelho para plantar dúvida no coração das pessoas, dúvida essa que tem se tornado incredulidade. Homens eruditos, porém blasfemos, e a igreja que é varrida por essa onda perversa, ela mingua, ela desidrata, ela perde o fervor, ela não cresce. E eles às vezes até se perguntam, Deus sabe que eles se perguntam: olha, como é que eu faço para a minha igreja crescer? Na realidade você deveria perguntar: por que a minha igreja não cresce? A secularização entra em muitas igrejas, e crente que conhece Atos dos Apóstolos vai ter que vazar dessa igreja. Aconteceu na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos. Grandes templos, rico patrimônio, cheias às vezes de pessoas vazias de Deus, porém igrejas históricas se fechando, se tornando bar, cassino, boate. Por quê? Porque colocaram a erudição teológica acima do fervor, do amor pelas almas, acima da busca pelo poder de Deus. Irmão, a gente pode ser profundo na palavra e piedoso, a gente pode ser gigante na palavra e gigante na oração. Temos que abandonar o emocionalismo histérico, mas também temos que abandonar o teologismo estéril. Você sabe muito, mas não ganha ninguém. Você sabe muito, mas não ora nada. Você sabe muito, mas não tem graça, não tem vida de Deus. São dois extremos. Embora esses extremos façam muito barulho, mas não produzem resultados que honram o nome de Deus. São trovões sem chuva, folhas sem fruto, aparência sem realidade. A igreja precisa do equilíbrio. Veja o que Jesus disse, Marcos 12, 24: errais por não conhecerem as escrituras, nem o poder de Deus. Tem gente que conhece as escrituras, mas não conhece o poder. Tem gente que conhece o poder, mas não conhece as escrituras. E tem gente que não conhece nenhum nem outro. Atos capítulo 6, versículo 4, os apóstolos disseram: nós continuaremos na oração e no ministério da
palavra. Olha o que Jesus disse: escritura e poder. O que os apóstolos disseram em Atos 6? Oração e palavra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você pergunta: qual o resultado desse equilíbrio, Pedro? Ele responde: a Ele seja dada a glória, agora até a eternidade. E quem pode dizer amém? Então, fazendo essa leitura histórica, fazendo essa leitura do desequilíbrio atual, eu quero anunciar-lhes algumas lições em Atos capítulo 1. Primeiro lugar, até o derramamento do Espírito, a igreja estava trancada. Atos 20, trancados. João, eu lancei um livro de Gênesis agora e estou empolgado com Gênesis. João 20, trancados. João 21, trancados. E Atos 1, trancados no cenáculo. Antes do derramamento do Espírito, nos tornamos templocêntricos. Papai, para que você está lendo Bíblia? Para pregar. Aonde? Na igreja. Maninho, para que você está ensaiando? Para cantar, mana. Aonde? Na igreja. Mamãe, para que essas roupas juntadas? Para o bazar. De onde? Da igreja. Tudo é da igreja. Nos tornamos templocêntrico, porque nós nos trancamos quando falta poder. Não temos coragem de assumir os riscos do discipulado. Não temos coragem de mostrarmos que somos de Jesus. Sem o Espírito, Pedro negou. Sem o Espírito, Tomé duvidou. Sem o Espírito, as mulheres foram no sepulcro levar perfume no terceiro dia. No dia da ressurreição, estavam pensando em morte. Agora em Atos 1, se esconderam no cenáculo, debaixo do manto do medo, como Elias na caverna, com medo de encarar o mundo. Segundo lugar, precisamos de Atos 1, porque muitas igrejas, como eles, têm conteúdo, mas não têm ousadia, amor pela letra, mas não tem paixão pelas almas. Obreiros com títulos de evangelista, que não evangelizam mais ninguém. Excelentes músicas, bons planos para dentro da igreja. O que é isso? Sal no saleiro. O que é isso? Lâmpada debaixo do balde. Crentes narcisistas. Sabe de onde nasceu isso? Narcísio, um camarada bonito, não estava olhando no espelho, mas olhou para um rio cristalino, uma fonte cristalina. E quando ele olhou para a fonte cristalina, ele disse: como eu sou bonito. Aí se aproximou: olha, eu sou bonito mesmo. E chegou mais perto: como eu sou lindo. Caiu na fonte e morreu afogado. Morreu afogado, elogiando a si mesmo. Por quê? Porque a maioria das nossas programações são para dentro da igreja. Moedas sendo polidas para brilharem cada vez mais. Viajamos para fazer parte de conferências, mas não atravessamos a rua para falar de Jesus. Convidamos amigos para o churrasco, para o shopping, para a praça, mas nesses encontros temos medo de fazê-los se encontrar com Jesus. E olhando para dentro da igreja, sepultamos os crentes velhos. E aí? E batizamos quem? Os filhos dos velhos que
sepultamos, agora fica complicado. Batizamos os filhos dos velhos que sepultamos, e esses filhos dos velhos que sepultamos até querem se casar, mas aí começa a fazer faculdade, e aí sai da faculdade querendo ser mãe de pet, pai de pet, não querem mais fazer filhos, não evangelizamos e não temos mais filhos. Quem vai congregar na igreja do futuro? Olhamos para essas pessoas e as comparamos com os discípulos. Eles queriam destronar Roma, mas agora estão trancados. Mas a guerra de Jesus não era contra Roma, era contra o pecado. Outra vez, eles quiseram lançar fogo nos samaritanos, e Jesus disse: eu não vim destruir, eu vim salvar. Ou seja, estes mesmos que lutavam guerras políticas não têm poder para ganhar almas, não têm poder para evangelizar. Igualzinho muitos dentre nós, grita pelo time, defende o político de estimação, fala mal dos erros da igreja, mas não evangeliza. Quem é esse pastor? Covarde, idólatra, fofoqueiro e vazio. Por quê? Porque estamos esquecendo nossa missão primária. Não importa o que dizem, o pentecostalismo é o maior ramo do cristianismo. Pesquisas afirmam, dentro de 20 anos, o pentecostalismo é o ramo do cristianismo que mais crescerá, porque está em nossa veia evangelizar. Mas pastores, é sério o que eu vou falar? Já perdemos em pentecostalidade, em experiências pentecostais para o interior da China, já perdemos para a África. Se estivermos num alto grau de posição, é em terceiro lugar de reconhecimento de pentecostalidade. Estamos mal acostumados com muitos confortos, queremos buscar o batismo com o Espírito para ficar na igreja lá. Não, pentecostalismo é: quem é batizado está preparado para pregar, quem é batizado tem que ir ganhar alma, quem é cheio do Espírito tem que se despertar para arrancar as almas das garras de Satanás. Então, primeiro lugar, o desequilíbrio; segundo lugar, igreja trancada; terceiro lugar, somos reciclados ao invés de avivados. Quarto lugar, tu vai começar a despertar agora para essa igreja com as mesmas características que eu disse aqui. O que que Jesus faz? No versículo 5, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que é que Jesus disse para essa igreja no versículo de número 8? Vocês vão receber poder. Eu começo e você conclui. O que é que Jesus disse? Vocês vão receber. Isso, como ficou lindo. O que que Jesus faz e fala em quarto lugar para essa igreja desequilibrada, para essa igreja reciclada e não avivada, para essa igreja que tem conteúdo mas não tem ousadia? Ele promete poder. Se prepare, pentecostal, para alegrar seu coração. Por quê, pastor? Porque poder aqui é dínamos, é dinamite, e dinamite explode com fogo. Quando a dinamite explode, até a pedra se quebra. É por isso que no capítulo 2 o Espírito desceu como fogo, porque o fogo lança luz sobre as trevas, o fogo aquece o que está frio, o fogo queima os entulhos
entulhos do pecado. O fogo não pode ser contido. Quanto mais tentar conter, ele vai se alastrar, ele vai saltar obstáculos. Por isso Jesus disse: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, fogo e dinamite não trabalham de modo oculto. Viu, crente 007, crente vampiro gospel, que só vem na ceia para beber o sangue de Jesus e desaparece, não congrega, não ora, não evangeliza, não jejua, mas quando o fogo chega, o invisível se torna perceptível. Aleluia! Ah, irmão, eu sinto Jesus aqui. Onde tem fogo, as pessoas notam. Para de reclamar que você não tem oportunidade. Quem tem o fogo do Espírito não precisa de oportunidade, porque o Espírito arde nele, o Espírito se manifesta nele, por mais simples que seja seu serviço, por mais simples que seja seu trabalho. Perguntaram a John Wesley: por que as multidões vêm te ouvir pregar? Ele disse: não, eles não vêm me ouvir pregar, eles vêm me ver queimar, eles vêm me ver arder. Ei, músico, não é só para tocar, é para arder. É cantor, não é só para cantar, fazer belíssimas e mostrar sua capacidade musical. É mais do que isso, a gente tem que arder. Ei, pregador, não é só para ter uma boa exegese. O mundo tem que olhar para nós e tem que ver o fogo do Espírito arder. Arder como, pastor? Ódio pelo pecado, amor pela alma do homem, amor pela igreja, amor pela palavra. Essa chama não vai se apagar. Essa chama não vai se apagar. Aleluia! Quando perguntarem por que o grande templo já está lotado, teve que fechar os portões porque não cabe mais, o que acontece lá todo ano? Fogo. O fogo arde e as pessoas se tornam chamadas, aquecidas. Onde tem a labareda da dinamite do Espírito, é para lá que as pessoas correm. Mas veja o que Jesus disse, quinto lugar: promessa do Pai. Me ajuda, que é só 7 pontos a mensagem. Diga: promessa de quem? Me ajude. Promessa de quem? Do Pai. Olha o capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu. Sabe por quê, irmão? Avivamento não é produzido na terra. O que é produzido por homens é fogo estranho. O que o homem manipula é fogo estranho. O poder do Espírito não pode ser fabricado. O poder do Espírito não pode ser produzido artificialmente. O poder do Espírito é para ser recebido. Aí você está dizendo: pastor, eu quero, pastor, eu creio nisso aí, como é que eu faço para receber? Bora para a Bíblia. Jesus disse no versículo 8: vocês receberão poder. Mas no versículo 4 ele lhes havia dito: fiquem em Jerusalém. Aí no versículo 13 voltam para o cenáculo. E aí, versículo 14: todos eles se reuniam em oração. Pastor, eu quero o poder. Oração. Pastor, eu quero a unção. Oração. Pastor, eu quero inflamar com o fogo do Espírito. Oração.
Jesus passou 40 dias pregando na terra. No 40º dia ele subiu, e o Espírito desceu que dia? No 50º, no dia de Pentecostes. Pentecostes é 50 dias da festa da colheita. Se Jesus subiu no 40º e o Espírito desce no 50º, então faltaram 10 dias. Sabe o que aconteceu lá em Atos? Primeiro dia, vem Espírito. Segundo dia, desce Espírito. Dia 3, vem Espírito. Dia 4, manda poder, Espírito. Quinto dia, vem promessa do Pai. Sexto dia, vem revestimento de poder. Sétimo dia, vem empoderamento do alto. Oitavo dia, vem Paracletos. Nono dia, vem Consolador. 10º dia, foi Jesus quem disse: vai Espírito Santo, vai Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Ele veio e está com a gente até hoje. Pastor, eu caí, Ele te levanta. Pastor, eu pequei, Ele te perdoa. Pastor, estou me sentindo sujo, Ele te santifica, mas não desiste de você. Se alguém concorda com essa palavra, adore a Jesus. Quando chegou o dia da resposta da oração, estava todo mundo sentado igual vocês, e o Espírito veio com o som de um vento. Não foi aquela brisa suave que chamou Elias. Não, foi um som de um vento veemente e impetuoso. Que som é esse, pastor? Som que ninguém cala, som que ninguém silencia, vento que ninguém controla. Pode vir homem, pode vir governo, pode vir Satanás. Veemente e impetuoso é som que ninguém controla. Os irmãos começaram a falar em línguas que não estudavam. Que línguas eram essas? Missionárias. Tinha representante de todas as nações do mundo antigo. E quando os crentes começaram a falar em línguas, eles começaram a se aproximar, porque tinha fogo no cenáculo, e o fogo atrai. Eles começaram a chegar. Aí um grupo de partos chegou e disse: eles estão falando na minha língua, que tem um Cristo que salva. Aí chegaram os medos: eu estou ouvindo na minha língua que o Espírito Santo encheu eles. Aí os elamitas: eu estou ouvindo na minha língua que só Jesus é Salvador. E os da Mesopotâmia: eu estou ouvindo na minha língua que é um Deus grande que restaura o pecador. Ah, meu Deus! Enquanto tinha gente impactada com o milagre, outro grupinho disse: eles estão bêbados, eles estão bêbados. Aí Pedro se levantou e disse: não tem ninguém bêbado, descontrolado. É a profecia de Joel. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Somos chamados de doidos, desequilibrados e barulhentos. Então se levante como Pedro e diga: não é doido, não é desequilibrado. Barulhento pode ser, mas nem doido nem desequilibrado. É a profecia de Joel. Ele derramou. Ore, jovem. Ore, moça. Ore, obreiro. Ore, criança. Ore, adolescente. Deus não age na terra se a igreja da terra não orar. Deus não manda fogo do céu à terra se quem está carnal na terra não clamar. Se encha. O que é ser cheio, pastor? É ser controlado. Pega o crente vazio, qualquer vento, qualquer barra de saia,
qualquer bonitinho da net. Agora pega o crente cheio. Por que que ele não cai? Está cheio, está controlado pelo poder do Espírito. Abra a boca e adora Jesus se você crê na palavra. Abra a boca e adora Jesus se você crê no poder do Espírito. Pastor, mesmo de joelho, vai luta, vai ter perseguição, vai ter prova, vai. E aí é que ninguém derruba quem já está no chão, ninguém derruba quem já está prostrado. Ah, meu Deus me manda falar algo aqui, que Ele me manda falar em alguns lugares. Um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Um crente fraco de joelho é mais forte do que 1000 demônios de pé. Bora, juventude, vem comigo. 1, 2, 3. Um crente. Ficou feio toda a igreja. Um crente fraco de joelho é mais forte do que 1000 demônios de pé. E o diabo é ousado, ele vai dizer: mas você é fraco. Mas estou orando. É fraca, mas estou de joelho. Quem é de oração está sentindo o que eu estou sentindo aqui. Quem é de oração está com saudade do que a gente já viu, irmão. E Ele vai fazer de novo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, tentei me esconder, mas tua glória me atraiu, tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Fogo! Não era para você estar aqui. Você já pensou, mas o fogo te atraiu, o Pentecostes te atraiu, amor pelas almas te atraiu, a palavra te atraiu. Atraídos pela tua de novo, atraídos pela tua. E agora, essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará.
Essa chama não se apaga e não se apaga. Põe a mão assim, ó. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará. Pastores, eu sei que os senhores estão preocupados, mas escutem: essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Você sabia, jovem, que os crentes mais velhos estão preocupados com a gente? Eles viram cego ver, eles viram mudo falar, eles viram surdo ouvir, eles viram crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Eles olham para essa geração e se preocupam. Ei, geração antiga, a gente canta e vocês escutam: essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga e não... Canta, crente! Essa chama. Enche-me, derrama sua glória. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me. Seja curado agora. Enche-me. Seja curado agora. Seja restaurado agora. Seja batizado com o poder do Espírito agora. Seja revestido de autoridade agora. Esses demônios que roubam a sua paz são expulsos na autoridade, no poder da unção que está sobre a sua vida agora. Perdoa, Espírito Santo. Perdoa a nossa nação, Espírito Santo. Perdoa nossos pensamentos, Espírito Santo.
Ainda tem glória a Deus, ainda tem lágrimas nas assembleias de Deus. Eu quero saber se tem alguém aqui que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje. Ou você que nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas hoje você está com vontade de servir Jesus. A igreja vai ficar em pé para orar por você. A gente vai orar para Jesus quebrar cadeias. A gente vai orar e Jesus vai te libertar. Mas dê um passo em direção ao pregador, representando que você crê no que foi pregado. E a igreja orando por você gerará em ti fome por Deus. Venha ao altar. Queremos orar por você. É a noite do teu encontro com Jesus. É a noite do teu encontro com Jesus. Desça da galeria, saia da nave da igreja. Papai te ama, papai te chama. Alguém vai te acompanhar. Vem com ela, vem com ela. Enche-me, Deus, enche-me. Volta, filho, papai te ama. Volta, filha, papai te chama. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavar, mais alvo que a neve. Te abates, não tenha medo, não. Foi na cruz, foi na cruz, meus pecados
canta que ele lembra, ela lembra. Foi na cruz. Foi ali pela fé. E tudo entregar. Tudo. De Deus muito firmes, não falha. Se nas canta, porque muitos deles pensaram que Deus esqueceu. De Deus muito firmes são as promessas. Tudo. Elas se nas estrelas o brilho cessa. Estenda as mãos para eles, igreja. Senhor, aqui estão essas vidas que ouviram a sua palavra. Ainda tem pessoas que estão se deslocando de seus lugares, porque é o Espírito Santo quem as toca. Não é obra de homem, é obra de Deus. Sensibiliza-nos a cada dia por almas. Nos dá almas. Firma essas pessoas da sua presença. O Senhor confirma o ministério do teu servo nesse lugar. O Senhor confirma esse congresso. O Senhor confirma o tema. E cada uma dessas que estão aqui só vem porque o Senhor atrai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A graça que atrai é a graça que sustenta. Deixa eles passarem aí. Pela autoridade que há no nome de Jesus, a igreja com as mãos estendidas está orando e dizendo: liberta, Jesus, perdoa, transforma, santifica, muda a vida dessas pessoas. É o Espírito Santo quem opera a regeneração. Essas pessoas que estão aqui na frente estão dizendo: eu mereço o juízo, mas eu preciso da graça. Eu sou pobre, miserável, cego e nu, mas a graça de Jesus me restaura. Justifica, Pai, santifica-os, e no dia da tua vinda glorifica-os. Transforma o corpo com glória e arrebata-os. Que sejam restaurados na comunhão da igreja, que sintam fome por almas, que sirvam a sua igreja local, que sejam uma bênção onde congregarem, e que a família deles vejam o fruto
do espírito, do caráter deles. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma equipe aqui, não tem, pastor, que